Olá, Olá! bem-vindos ao nosso segundo episódio do Lotus 5204. A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. E hoje o episódio é especialíssimo. Nós vamos falar sobre ansiedade na perspectiva espiritual. Tem ou não tem? E assim, para começar já, quem acha que não tem ansiedade, às vezes só pode não estar percebendo que tem ansiedade, né? Eu lembro de uma história bem engraçada, John. Eu estava nos stories falando assim: "Nossa, tô sentindo uma energia nas palmas das minhas mãos, nas palmas dos meus pés", entendeu? Eu estava achando que os meus chakras estavam abertos. E aí um seguidor virou para mim, que ele é psicanalista, né, o Paulo Proença, falou assim: "Anitta, isso é sintoma de ansiedade, tá?". Eu falei: "Ah". Então Que acontece chato. muito. É, que pena, né, eu estava achando que eu estava no caminho da luz, então de repente isso acontece. Para a gente começar esse episódio, eu acho importante pensar o seguinte: a ansiedade, fora da perspectiva espiritual, quem não acredita em nada, né, de corpos sutis, influências de entidades, a gente vai falar sobre tudo isso, coloca a ansiedade num sistema fechado. Então pensa assim: "Não, minha ansiedade tem a ver com as coisas que me acontecem, com essa vida, com as minhas características de personalidade", então acha que tá ali, né, que tá no interno, no mundo interno apenas. E tem um outro jeito de ver. Eu acho complicada essa visão de sistema fechado, porque biologicamente a gente não é um sistema fechado. Então vem um vírus, por exemplo, nos invade e a gente pode morrer. Foi o que aconteceu com a Covid. Então, existem coisas que estão fora, né, seres materiais, a gente confia nisso porque a gente, né, porque já foi comprovado pela ciência. Mas eu acho bacana a gente se abrir à hipótese de que existem outros seres também e outras influências num sistema aberto. Aqui, às vezes, a gente não acredita nisso, porque ainda não existe comprovação científica. Então, você pensa que a ansiedade pode ter só a ver com a tua vida? Com certeza tem. Até na perspectiva espiritual, vai ter a ver com essa vida de agora, com o teu comportamento, com a tua personalidade. Mas só? É essa pergunta que a gente quer investigar aqui, né, John? É isso aí, saudações hereges. Confesso que eu estava ansioso para reencontrá-los, né? Falar de ansiedade sem falar na entidade por trás de todos nós temos uma causa, uma razão momentânea da vez para nos sentirmos sermos tragados por essa força destruidora, né? Mas a nossa ansiedade, ela tem profunda relação com o nosso desenraizamento do aqui e do agora. Para isso, no Sanatana Dharma, tanto os hindus quanto os budistas, eles vão tecer diversas histórias, diversos contos. No budismo é os koans, para nos convidar a superar esse tipo de problema. E dentre eles, tem um que é um dos meus favoritos, né? Eu ouvi que tinha um iluminado tentando escapar de um tigre na floresta. Não sei se tu já ouviu essa, né? Um iluminado tentando escapar a todo custo de um tigre faminto na floresta. Sim, o cara era iluminado, mas nem por isso ele queria ser comido pelo tigre. Aí entrando em vereda, saindo em vereda, até que ele emerge de um descampado. Ele sai num descampado, mas era um precipício. Ele cai, no último segundo ele se agarra a um pezinho de manga, quase um bonsai, um pezinho de manga. Embaixo tinha um lago. Poderia ter sido a salvação dele se o lago não tivesse coalhado de crocodilos. Para terminar de completar, aquela mangueira que ele segurou, aquela mangueirinha, ela começou na parede do abismo, ela começou a irromper raiz por raiz. Não era uma questão de se, era uma questão de quando iria se romper por completo, né? Aí olha a situação desse cabra. Em cima, o tigre no beiço do abismo, babando por ele, esperando. E embaixo, crocodilos famintos, né? Aí, depois do lago, lá embaixo, ia passando um doido. Meus, engraçado que meus mestres nunca falaram que era um louco em si, né? Mas pela natureza da pergunta,
eu tomei a liberdade de presumir. Porque só um doido iria perguntar o que ele perguntou, né? Ele falou, ei, macho, tá fazendo o que aí? E, e era ei macho mesmo, porque tinha sotaque nordestino, né? Todas essas histórias, para mim, vão ser, na minha cabeça, vão ser aqui no Nordeste, né? Aí o pessoal vai perguntar, rapaz, como é que tem tigre aí no Nordeste, né? Rapaz, não sei, só sei que foi assim, né? Aí, mas tá fazendo o que aí em cima? Imagina, o homem era um iluminado. Ele olhou para baixo, os crocodilos, os bichos velho, estavam tudo com a boca já aberta, só no ponto. Olhou para cima no beiço do abismo, tigre babando, faminto, sedento por ele. E ele olha no tufo de folhagem daquela mangueirinha e ele percebe que tem uma manga rosa, olha. Aí ele segurando aqui, ele dá uma mordida na manga, começa a se deliciar. Depois que ele se delicia, ele responde pro doido lá embaixo. O que eu tô fazendo? Ah, tô comendo manga, né? Essa história, que essas histórias hindus, tanto hindus quanto budistas, elas são dispositivos para despertar a consciência, né? Desarmar vários setores da mente. Várias pessoas se iluminam só com essa história. Mas como as nossas correntes são grossas, né? Vamos dissecar, descodificar essa história. Em cima, no beiço do abismo, o tigre é o passado, os nossos arrependimentos do passado, nossos traumas, nossas dores, nossas feridas que estão continuamente correndo atrás da gente, sedentos para nos dilacerar, né? Nossas expectativas não correspondidas. Lá embaixo, os crocodilos os anseios do futuro, a ansiedade. Esse pezinho de manga, prestes a se romper a qualquer momento, é a nossa vida, a impermanência, a vulnerabilidade. E a manga é o agora. E assim, não um agora que está repleto de um prazer necessariamente, mas um agora que, na perspectiva certa, ele é percebido como extremamente deleitoso e épico dentro da sua simplicidade. Uhum, faz todo sentido. Você está trazendo essa questão de situações, né? Porque às vezes a gente se depara com uma situação muito difícil de lidar, e aí tem essas duas ansiedades, uma relacionada às vezes ao passado e outra relacionada às vezes ao futuro também. E é muito doido porque depende realmente do teu posicionamento em relação à situação. Tem essa coisa de manter-se no agora, que é bacana pra caramba para lidar com ansiedade, né, para fazer uma faxina geral na ansiedade da vida, mas tem também estar em meio ao lodo e olhar para esse abismo, olhar para esse lodo de uma maneira distanciada, entender que é uma situação. Porque qual é o problema? Quando o seu ego é contaminado, né? Quando você sente que não é justo, e aí quando você se coloca na relação ali, você é o ponto central, você parte disso daqui para analisar e para contaminar tudo. Se você entende as coisas como situações e não toma tão a sério esse parâmetro do ego, a ansiedade ela pode diminuir bastante também. Eu trouxe aqui o exemplo do vírus, né, para trazer essa ideia de que a gente é um sistema aberto, mas isso está, na verdade, em tudo, né? Se a gente for parar para pensar, tem um sol a quilômetros e quilômetros de distância que joga os raios para cá, as plantas fazem a fotossíntese, elas vão liberar oxigênio, elas vão servir de alimento. Então, é esquisito, tem gente que pensa que não está em cadeia. Como assim não está em cadeia? Isso aí, se a gente parte, né, de algumas tradições, porque eu vou trazer algumas referências, o John vai trazer outras, tem referências que vão dizer que a manifestação da gente aqui enquanto corpo, nós seríamos um ser espiritual com um corpo invólucro de carne, que é uma coisa terrível, né, inclusive, que fenece, inclusive. Uma das teorias é de que esse invólucro é como se fosse uma fração da grande manifestação do todo.
do grande potencial criador. Eu prefiro falar desse jeito do que usar a palavra Deus, mas se os espectadores quiserem utilizar a palavra Deus, também não tem problema não. Então, se a gente é uma manifestação daquilo que é etéreo, daquilo que não tem forma, do inominado, e a gente vai ganhando formas, né, estamos em sistema aberto. Nós somos derivações dentro dessa teoria. Sendo derivações, aí eu venho com a pimenta. O que mais é derivação? Porque eu já participei de ritual, John, que eu vi formas de pensamento. Eu vi no meu próprio corpo como o pensamento ele tem uma dimensão que ele se materializa. Lógico que não é tão material quanto a gente pode ver com os nossos sentidos. Mas se você estiver num estado meditativo específico, numa experiência específica, você pode ver as cores, você pode ver o movimento daquilo ali. Então, partindo dessa ideia, os espíritas falam muito disso, né, de que existam, por exemplo, formas pensamento. Se você tem um pensamento muito repetitivo, dentro dessa estrutura que é uma prisão, que é o pensamento constante, que não para jamais, se você tiver um pensamento repetitivo e negativo, aquilo ali pode ir condensando, 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 a ponto da sua ansiedade não ser mais uma escolha. A ponto de você ficar preso naquilo ali. É uma das hipóteses, né? Perfeito, muito interessante. Nossa ansiedade também, ela está muito relacionada na nossa compulsão, na nossa... Como é que eu posso dizer? A gente sempre está ansiando pelos frutos de nossas ações. E essas ações e esses frutos, eles devem ser da forma como a gente projeta. E como a realidade ela não está a fim de suprir nossas expectativas necessariamente, né? E isso já aconteceu diversas vezes, a gente vai ser imbuído de ansiedade, né? No Mahabharata, especificamente na sua porção do Bhagavad Gita, o Krishna ele vai propor para o Arjuna uma opção, um estado de consciência que, para nós, acima de tudo, é um absurdo, porque ele vai propor para a gente dar o melhor do que quer que a gente esteja fazendo, desapegado dos frutos dessas ações. Isso tanto vai consequentemente fulminar a ansiedade, como existem diversas camadas esotéricas acerca desse conselho. A gente pode usar, por exemplo, um filtro do estoicismo para poder descodificar esse disparate que o Krishna propôs, né? Estoicismo, vai. A gente tem uma pequena esfera de atuação limitada, onde no máximo a gente pode ser mestre dela. O que está fora desse grande macro, fora dessa pequena esfera, a gente não tem controle. E não adianta a gente ficar ruminando pensamentos, não adianta a gente ficar se martirizando, angustiado, porque não vai alterar nada. É um investimento, é uma dispersão de energia, né? Então, há essa perspectiva mais pragmática do estoicismo, por exemplo, e realmente está alinhada com o que Krishna propôs, porque existe nesses ensinamentos, né? Existe camadas de entendimento, e essa com certeza é uma camada mais ali superficial, que Krishna ele vai dar um passo além. Ele vai, ao longo do Bhagavad Gita, vai ficando claro, ele vai mostrando para o Arjuna que quando a gente está absorvido naquilo que a gente está fazendo, a gente experimenta a manga da primeira historinha, aqui e agora. A gente está, por exemplo, estudando para passar no concurso público, né? Aí, tipo, só a manga só vai existir na aprovação. Só que, poxa, você está nesse momento bem, estudando, tendo o privilégio para estudar, absorvendo conhecimento, aprendendo mais coisas, isso é muito bom. Academia, por exemplo, a academia vai ser bom quando eu tiver o corpo da minha projeção. Só que, poxa, hoje tá bom. Hoje você se exercitou.
Hoje você liberou diversas químicas que vai te tornar até mais presente, vai te enraizar ainda mais no agora. Então a gente sempre está projetando nesses frutos dessas ações. E o Arjuna ele vai propor essa perspectiva que para a gente que, principalmente no nosso momento histórico, é um completo absurdo, né? Porque o nosso engajamento ele está justificado pelo fruto das ações. Porque a gente sempre está esperando para se deleitar nesse futuro, nesse amanhã que nunca chega, né? Porque eu tenho 30 anos de idade, nunca chegou esse tal de amanhã, né? Sempre é hoje, eternamente agora, né? Então ele vai propor isso não meramente nessa perspectiva estoica, mas porque existe um estado de consciência no agora, né? Que fulmina essas ansiedades. É, que a gente é capaz de experienciar riquezas muito valiosas nas coisas mais simples que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Sim, eu queria fazer uma distinção que eu acho importante entre ansiedade adaptativa, que é quando você, por exemplo, vai gravar o primeiro episódio de um projeto muito importante para você. Então você fica naturalmente ansioso porque você não está acostumado com aquela situação. Isso é uma Vai coisa encontrar uma natural. pessoa, né? Por exemplo, marcou um encontro, vai encontrar aquela pessoa, aquele friozinho na barriga, né? Exato, aí é uma coisa natural, tranquila, faz parte da experiência humana, né? Mas a ansiedade, às vezes ela acontece sem motivo, às vezes ela é uma sensação pulsante que não necessariamente aconteceu algum fato específico e você está ali num estado ansioso. Eu acho que o estado ansioso, ele também é um prenúncio de quão difícil é estar nesse mundo e de quão difícil é dar sentido a esse discurso do viver hoje em dia. Então, em certa medida, eu acho a ansiedade um sintoma, eh, até como é que eu vou colocar a palavra? Estranho seria se não tivéssemos ansiosos num mundo em que ter é mais importante do que ser. Então, eu acho que a ansiedade, ela conversa com esse vazio existencial. Ela conversa, às vezes, até com a nossa vontade de: "Pô, será que é só isso mesmo? Será que não tem um sentido além?". Então, dessa maneira, a ansiedade também pode ser uma porta, quer dizer, em vez gente, eu não vou falar para vocês não procurarem médico, tá, pelo amor de Deus. Se você tem transtorno grave, vá no psiquiatra, vá no psicólogo, vá estudar, deixe um profissional investigar se a sua ansiedade precisa ser medicada ou não. Mas também se pergunte, porque tem muitos e muitos casos que a pessoa tem uma ansiedade e vai tratar só com remédio, e aí aquilo que era uma pulsação falando para ela: "Dá uma examinada aí na vida, porque pode ser que o sentido não seja bem esse, pode ser que você esteja comprando uma série de ilusões", aí a pessoa vai lá e cala a boca do sintoma. Então, mesmo aquilo que é ruim, que é o caso da ansiedade, eu acho que a gente tem que ter, esse cuidado, porque nada, a meu ver, aparece, seja bom ou seja ruim, que não esteja para ensinar e para mostrar alguma coisa. Tudo é uma experiência pela qual a gente tem que passar. Então, em vez de ficar nessa loucura, né: "Ai, preciso me livrar dessa ansiedade, preciso", não, calma, respira. Hoje eu respirei, por exemplo, na minha ansiedade, estava bem ansiosa, fiz aquele exercício que eu contei no primeiro episódio que vocês podem fazer, que é de deixar a ansiedade vir, só ficar sentindo ela, né, porque eu acho que ajuda bastante. E tem linhas também, John, que vão colocar, as influências espirituais. Então, a gente sabe que tem linhas que vai falar dos obsessores, por exemplo, que vai falar de entidades que vão acompanhar, a gente e que vão exercer uma influência, né. Então, seja cantando no ouvido sem que você ouça claramente ou você recebendo aquela energia, e aí há a hipótese de que, por alguma brecha, porque você tem consonância com aquilo, é bom lembrar disso, porque a gente também não está aqui para entrar nessa perspectiva de que é tudo culpa de fora. Eu sou um ser de luz maravilhoso, eu sou encosto, sai encosto. É muito simplista pensar desse jeito. Então, mesmo se essa hipótese é verdadeira, de que vai ter um espírito zombeteiro querendo te prejudicar, também te prejudica, porque de alguma forma, você está ali com alguma brecha aberta. Então tem uma questão de responsabilização também, por aquilo que você sente. Pode ser um sistema aberto? Pode ser um sistema aberto, mas você também faz parte desse sistema aberto e essa estrutura também é sua. Aí vai depender de você
se você vai se conscientizar a respeito dessa estrutura, ou se você não vai se conscientizar e vai colocar a culpa no encosto. Perfeito, mano. Super necessário. Aquilo que está embaixo é como aquilo que está em cima, aquilo que está dentro é como aquilo que está fora. As linhas que definem isso, que vão delimitar isso, é mera perspectiva, é puramente substância mental. Você tocou num ponto muito interessante, que é o fato de essas coisas, elas existem. Aqui eu vou reiterar minha carteirinha do, né, para não ficar eternamente aqui nesse plano mais dos arquétipos, né? Vou reiterar, renovar aqui minha carteirinha de loucura, né? Eu acredito que existe sim, mas não da maneira esvaziada como a galera costuma apresentar, né? Inclusive eu tive o nosso produtor aí, eu tive um diálogo com ele ontem sobre isso, por coincidência, né? Ele explicou, pô, John, tu acredita mesmo nisso daí, nessas influências tal, de ansiedade? Cara, eu acredito, mas não da forma esvaziada como costumam apresentar. Eu acho que quando você está enraizado na sua espiritualidade, seja qual for, eu acho que você tem ali uma armadura. Mas como toda armadura e nós não somos perfeitos, ela tem as suas brechas, ela tem as articulações, e é por onde a lâmina do inimigo vai entrar. E a analogia que eu expliquei para ele, né, para ilustrar isso, foi a analogia do vampiro, porque eu não sei se a galera sabe da história clássica do vampiro. O vampiro, se você estivesse na sua casa, você estava completamente protegido dele. É por isso que ele iniciou e se desenvolveu na arte do disfarce. Ele chegava como um doutor, ele chegava como um médico, ele chegava como um vendedor, porque existia uma magia acerca do vampiro, que ele só podia entrar na sua casa se você convidasse, se você desse brecha, né? Então eu acho que essas influências externas, elas existem, né? Mas elas, o Franz Bardon, que era um ocultista francês, ele vai falar de larvas astrais, né? Eu acho que isso se prolifera nas articulações, nas cavidades inconscientes e negligenciadas de nós mesmos. Então a gente não é tão vítima assim, né? Porque senão a galera, justamente como você mencionou, entra naquela pira, como é extremamente comum, tudo é obsessor, tudo é força externa, né? Você não tem culpa de nada, você não tem responsabilidade de nada, né? E eu acho que é um caminho muito perigoso quando a gente começa a culpar, não, porque é obsessor. Eu expliquei até para ele, ele falou, porque a Anitta e ele sabe a dificuldade que a gente está tendo, coisas estranhíssimas para a gente gravar essas coisas aqui para vocês. Coisas que geralmente não acontecem. A gente não tem dúvida Vamos que a gente abrir está aqui para o sofrendo. pessoal saber também. O John teve um ataque de asma hoje. Eu não estava gripada, de repente estou fungando o episódio inteiro. Tá difícil. Não, disso coisas inacreditáveis, sabe? E nessa, a galera entra nessa. Ela projeta a responsabilidade dela no alheio, né? E eu acho que isso é um caminho muito perigoso. E como eu estava falando, né, para ele, eu não tenho dúvida que a gente está sofrendo em alguma medida alguns ataques espirituais, mas isso a gente deu abertura inconscientemente para isso. E às vezes que acontece isso, às vezes é coisas do dia a dia mesmo, beleza. Mas tem umas coisas estranhas, como, né, a gente lançar aqui os episódios, acontecem muitas coisas estranhas, que isso, ao invés de, eu vou saber quem foi, eu vou mandar fazer um trabalho para resolver. Isso é um convite para a gente olhar para dentro. É um Com convite para a certeza. gente se examinar. O dia que a gente está precisando se fortalecer aqui, né? Então, eu acho que é por aí. Com certeza. Eu queria tocar num ponto também, porque tem muita gente também que lida com ansiedade ou com o que quer que seja, né, de uma maneira muito superficial. Então, assim, adianta só ficar acendendo incenso, comprando não sei quantos cristais, porque acha que a planta sozinha, por conta própria, vai dar conta de lidar com a sua ansiedade.
Então fazer não, cara, sozinho não tem como, né, então, essa busca por saídas mágicas, fantásticas, em que se tem um trabalho muito pontual, geralmente ligado inclusive a comprar alguma coisa, vão vendo como vai entrando na estrutura capitalista até a questão da abordagem da espiritualidade, se não tiver disposto a ir para o lodo mesmo, qual é o lodo? Estou sentindo uma sensação ansiedade, né, ligada ao passado, ligada ao futuro, tô com dificuldade para viver o agora. Então, por que existe dificuldade em viver o agora? Né, o seu eu está construído, em que exatamente? O agora não corresponde? Esse eu não corresponde ao que você pode aceitar? Porque também pode existir isso. Eu não me aceito no meu agora, então eu não posso conviver com o meu agora. Ou eu preciso colocar o passado como culpado do meu agora, ou eu preciso ficar pensando ansiosamente por um futuro em que eu seja diferente do que eu sou. E aí você pode se negar a vida inteira. Você não vai viver a vida, você vai viver a projeção da sua vida, seja para trás, seja para frente. Agora tem estados também, eu coloquei isso no meu romance, que assim, pensando nessa outra ideia muito maluca, que eu acredito, que a gente é um coletivo. A gente tem formas separadas, experiências separadas até a página B, né. São átomos aqui na minha mão, tem mais espaço vazio do que cheio. Quando eu abraço alguém, os átomos estão ali, interagindo, né. Vai saber que tipo de interações outras que a gente não sabe que elas existem, né. Mas dentro dessa perspectiva do todo, voltando àquilo, a gente pode ser como uma antena. Então, existem pensamentos às vezes eu tenho uma impressão muito doida, John, que eu estou ouvindo uma pessoa falar, sabe aquela pessoa que fica chafurdando no lugar comum da vida? Aquelas ideias preconcebidas. Então vira para você e fala assim: "Ô meu filho, larga esse negócio de satanás aí, você fica estudando esses negócios ocultista aí". E me dá a impressão quando eu ouço algumas pessoas, de que o discurso não é delas. Como se o discurso ele fosse herdado. Então no meu entendimento, nessa telha, nessa malha etérica invisível, existem também o que o Jung chamava de inconsciente coletivo, só que eu penso de uma outra maneira, eu acho que existe até uma dimensão física disso, acho que isso existe fisicamente. Então tem uma série de pensamentos no ar, tem uma tela no ar, eh, que pertence a todos nós, e que a gente vai pescando essas coisas. Então se existe muita ansiedade por causa do nosso viver hoje em dia, na nossa sociedade, é natural que parte dessa ansiedade seja nossa, mas parte também seja de uma construção do todo. E aí vira um negócio como se fosse uma teia de aranha, é difícil você não ser pego por aquilo que é do coletivo. Você é contaminado por aquilo que é do coletivo, né. Ah, com certeza, mano. Certeza. O nosso agora é muito pobre, né? Nossa absorção no agora. O agora ele tá a serviço desse passado, né? Que na verdade é um recorte do passado, é uma imagem falsificada do passado, né? Porque se deixa de ser agora é falsificado. E essa imaginação, a gente sofre, é muito louco que a gente sofre por nossas capacidades, né? Muitas vezes um animal, um ser, ele vai sofrer, ele vai perecer ali por sua incapacidade. Nós não, a gente sofre pela nossa capacidade, a capacidade da imaginação. Nossa imaginação ela é muito vívida, a gente é capaz de sentir. O Tantra vai trabalhar com isso. Ele vai trabalhar com essas imagens, forma pensamento, e o poder dela, ele reconhece o poder dela, né? E a gente, essas ansiedades do futuro, essas projeções do futuro, elas, porque elas produzem em nós, aumenta o batimento cardíaco, a gente fica ansioso, a gente fica sem conseguir respirar, porque isso causa um efeito palpável e real ali, a gente começa a acreditar que isso tem relação profunda com a realidade. A, os efeitos no corpo são reais, mas a causa é uma imaginação, né? E o nosso agora, ele se transformou numa película, num suporte. Ele está a serviço, ele é um servo.
desse passado que não volta e esse futuro que é totalmente substância mental e imaginação, né? E quando eu falo que é o agora que é um escravo, eu estou falando que nós nos tornamos escravos, né? Eu queria colocar Aí, uma informação que eu peguei do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu achei bacaninha. Ele é muito interessante. Ele fala o seguinte: as emoções, elas têm acessos a diferentes pontos, né, no corpo. Então, se ela é processada, uma emoção é processada no hipotálamo, por exemplo, a pessoa vai ter reações hormonais imunológicas. Então, a gente pode entrar até na discussão da psicossomática. Eu me lembro que numa época que eu estava muito ansiosa, eu não sabia que eu estava ansiosa, tá? Eu tinha uma enxaqueca com aura, que é uma enxaqueca ferrada, que você tem sintoma de derrame, assim, é pesado o negócio, é muito pesado. Foi só eu fazer um negócio que eu precisava fazer, que eu nunca mais tive essa enxaqueca, mas nunca mais. Ela sumiu da minha vida para sempre. Então você vê como um estado, um processamento de uma emoção pode não se dar numa via óbvia, pode se dar numa via física e você não faz a menor ideia. Aí ele vai colocar também que se as informações forem dirigidas ao sistema límbico, ou pegarem o sistema límbico, né, você vai ter reações mais fortes, mais contundentes. Então, o sistema límbico é aquele que você vai reagir, por exemplo. É o sistema que rege a questão da luta, da fuga e etc. E se as emoções, elas puxarem, né, assim, atravessarem a questão do córtex pré-frontal, você vai ter uma percepção mais racional. Então, você vai incidir o pensamento sobre aquela emoção. Pessoas muito racionais ficam pensando o tempo inteiro sobre as próprias emoções. Isso também pode ser uma fuga. Então, olha quanta coisa pode acontecer e vai saber se a gente não processa também. Aí eu não sou médica, não posso dizer, isso é da pesquisa dele, o que ele trouxe para aqui, tá? Mas eu me pergunto, como leiga, se a ansiedade, por exemplo, é uma emoção que não pode, de repente, incidir em várias áreas diferentes, provocando um desequilíbrio. Aí, se a gente vai para a lógica da espiritualidade, por exemplo, tem várias coisas que podem ser vistas, né? A questão dos chakras. Eu não sei se é possível ter chakra equilibrado nesse mundo que a gente vive, sinceramente. Acho que tudo é mais ou menos desequilibrado pela alimentação que a gente tem, por tudo que a gente vive. Excesso também de elemento no organismo, eu tenho excesso de elemento fogo. Isso naturalmente me deixa bem com essa sensação de ansiedade, assim, entendeu? Porque é fogo demais. Eu fumo que nem a caipora, então eu fico o dia inteiro, ó, no fogo, assim, na bola de fogo do Sansara, entendeu? caipora, você falou sobre. É muito legal a gente entrar na psicossomática, né? Vamos entrar na parte do corpo, a relação do corpo e a ansiedade, né? Geralmente a galera, é obsessor, é espírito, né? É psicológico. Só que às vezes faltando uma vitamina no nosso corpo, dormindo mal, não bebendo água, isso aí já é capaz de produzir ansiedade, né? Teve um período onde eu estava sentindo umas fisgadas no coração, umas fisgadas e sentindo o coração bater forte. Eu, vala, meu Deus, que negócio é esse? Aí eu fui no médico assim, ciente, não, vou só receber a notícia. Várias fanfics na minha cabeça, várias ansiedades, né? A notícia, pronto, é agora. Aí meu filho tá com o coração crescido, já era, não sei o que, alguma coisa, né? Ele fez um exame e todo dia eu sentindo, eu passei a sentir durante uma semana inteira, sabe? Assim, uns 8 dias, mais de uma semana. Até que finalmente eu fui, né? Aí era para me ter ido no primeiro dia, mas beleza. Aí ele me examinou, né? Aí falou, é ansiedade. Aí eu, como é que é, meu patrão? Aí eu, não, tem como fazer um eletro? Ele foi gentil, ele, não, faça lá, se você vai se sentir melhor, faça lá. De fato eu fiz, né? Aí tudo normal. Aí ele falou em ansiedade. Eu falei, meu ego quase dizendo, doutor, respeite as caras, eu sou um meditador, sou uma das pessoas mais tranquilas, né, que meus parentes costumam falar, respeite as caras. Aí eu falei, expliquei pra ele que geralmente eu não ficava tão ansioso assim. Nessa época especificamente eu não tava mesmo, sabe? Aí ele explicou que a ansiedade ela é mais complexa
E quando você tem uma mente mais tranquila e ela não encontra vazão na mente, ela se manifesta no corpo. Caraca, tem gente até que cria umas manchas no corpo. Olha aí quantas dimensões podemos explorar acerca da ansiedade, né? Com certeza, tem até fundo emocional para psoríase, para várias doenças, né? Que são esses escoamentos. Eu tenho a impressão de que, em vez de ficar se colocando uma pressão para ser alguma coisa do futuro, para fazer, para produzir, nessa loucura toda que a gente vive, talvez um dos caminhos para lidar com a ansiedade, para começar uma faxina, para tentar tirar um pouquinho ou diminuir um pouquinho a ansiedade na vida, seja limar os excessos. Excesso de pensamento, excesso de autocobrança, excesso de ter que, excesso de fazer que. É lógico, na vida mundana, às vezes isso é difícil. Eu, como mãe solo, por exemplo, eu tenho bastante dificuldade de limar excesso. Por quê? Porque tem coisas que eu sou obrigada a fazer mesmo, e é muita coisa. Mas aí eu vou para as coisas, eu vou para os ajustes finos, sabe? Tá, então não, então meu pensamento, pelo amor de Deus. Pensamento é meu, se não for um pensamento da paz de Jesus também, que desgrama, entendeu? A vida, o externo, eu não controlo, mas eu tento não me martirizar. Quando eu vejo realmente que um pensamento está indo para a linha do martírio, aí eu falo, não, eu não posso ser contra mim, não é possível. Se eu ficar aqui rodando, né? Então, eu queria contar um negócio maravilhoso que aconteceu. Tem muita coisa mística esse podcast, cara. Juro pra você, eu tava estudando, eu não te contei ainda. Eu tava estudando um pouco, né, sobre ansiedade e tal, pra esse episódio, e me chegou a informação, tintura de lavanda. Só chegou pronta. Chegou no pacote, assim, pá, tintura de lavanda. Nunca tinha pesquisado tintura de lavanda. Pois bem, os antigos, ó, usam tintura de lavanda para ansiedade há muito tempo. Tem noção? Não tinha lido sobre isso, juro para você. Aí qual é meu Caramba! compromisso com vocês, espectadores desse canal? Vou achar uma receita bacana, caseira, de tintura de lavanda, e aí vocês vão até o médico de vocês e perguntam, posso tomar essa bodega? Tranquilo? E aí, quem sabe, né, não veio essa informação aqui, porque a gente tem que usar alguma coisa natural para, sei lá, fazer uma limpeza de corpo mesmo, fazer uma limpeza energética, né? Porque as limpezas, elas se dão em vários níveis, né? Eu acho, pelo menos eu acredito. Mano, muito importante, mano. Você falou, trouxe um ponto que eu quero resgatar aqui. A gente está só falando da problemática, né, acerca da ansiedade, e você trouxe uma perspectiva que é muito importante, porque se por um lado a gente deve desenvolver mecanismos, não para transcender necessariamente, mas para integrar, a gente também deve reconhecer a coisa como um professor. Ela está tentando nos comunicar, está tentando dizer algumas coisas para a gente. Então, ao invés de a gente se precipitar, fala, meu Deus, estou sentindo ansiedade, tenho que fazer alguma coisa, por que tem que fazer alguma coisa, né? Talvez seja o momento justamente de parar, justamente de meditar sobre aquela energia sufocante, né? Às vezes ela está tentando nos falar algo muito importante, às vezes ela está nos convidando a mudar de perspectiva sobre diversos campos da nossa vida. E tudo que existe tem o seu papel. Tudo que existe é divino. Você vê pela natureza, você tira pela natureza, você está vendo um documentário, estudando um bioma, não tem nada que exista ali que não cumpra um papel para dar manutenção no todo. Porque a natureza, dentro dos biomas, o que não existe, ela elimina, ela fulmina, ela dissolve, ela engole. Se existe, tem um papel. Não é simplesmente a gente negar e lutar contra. Pensou lutar contra a ansiedade, você vai criar mais ansiedade. É entender o papel da ansiedade. A Com ansiedade, certeza. talvez, com certeza, a ansiedade que a gente pode estar sentindo, que você que está escutando pode estar sentindo, ela pode ser, na verdade, está sendo vítima por nós, por você, de um preconceito. Talvez ela seja, dentro dessa situação, nossa melhor amiga. Por isso que é importante escutar.
É importante não negar nada, não rejeitar nada. Esse é o Tantra. Esse é o Tantra clássico. E a partir disso vai nascer diversas loucuras, né? Mal interpretações, mas a princípio é isso. Então a ansiedade, como tudo na vida, tem o seu papel. O ponto é encontrar qual é o papel dela. O que ela Com está tentando nos certeza. comunicar. Bem, é isso, gente. Eu vou ter que sair correndo para pegar meu filhinho na escola. Voltaremos a esse tema de uma outra maneira, com certeza mais à frente. Como a gente quer aqui também não só partilhar, debater ideias e tal, mas também buscar algumas saídas práticas para todo mundo ficar melhor nesse mundo bizarro, eu vou pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, tá? Na descrição desse episódio vai ter o meu Instagram, o Instagram do John. Ambos, nós dois, né, costumamos publicar histórias legais sobre espiritualidade, autoconhecimento. é, então é bem legal. Para quem me seguir lá, é só pedir a tintura de lavanda, que eu vou passar. E a gente também vai ter uma playlist com meditações guiadas. Então, a primeira que faremos será uma meditação para a ansiedade. Pensando sobre isso, recebendo as nossas inspirações espirituais, né? Tentando conversar com a gente, com vocês de um ponto de vista, mas também deixando toda essa subjetividade, todo esse caminho espiritual da gente também começar a encharcar esse canal aqui. Então é isso, gente. Vou lá correndo buscar Vicente. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio. E é isso. É isso, galera. O Namah Shivaya.